Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria. Hoje eu estou aqui para contar uma história que o dono de uma empresa veio me perguntar sobre a alteração do horário de trabalho de determinados funcionários. Olha esse caso concreto que eu tenho para passar para vocês. Determinada empresa de engenharia foi contratada por um condomínio para fazer obras neste condomínio. Só que, diante da legislação, e esse condomínio é um condomínio comercial, ele apenas autorizou que essa obra fosse realizada na parte noturna, ou seja, a partir das 18 horas. E provavelmente se estenderá após as 10 horas, após o horário noturno. A maioria dos funcionários aceitou a troca desse horário para o horário noturno. Entretanto, 2 funcionários não aceitaram e não concordaram em trocar o seu horário. Meus amigos, eu quero que vocês percebam um detalhe aqui. Está em jogo 2 artigos da CLT que se confrontam todos os dias na Justiça do Trabalho. O artigo 456, parágrafo único da CLT e o artigo 468 da CLT. O que diz o artigo 456 da CLT? Ele nos informa que, salvo disposição em contrário e salvo cláusula expressa em contrário, o empregado ele realizará todas as atividades inerentes à sua atividade profissional. Resumidamente, basicamente é isso. Ou seja, por esse prisma, uma vez que o trabalho dele é intrinsecamente ligado a essa obra, e essa obra em caráter temporário só pode ser realizada na parte noturna, ele, salvo contrário, deverá realizar essa atividade. Até porque é em caráter excepcional e temporário. Por outro lado, temos o artigo 468 da CLT. O artigo 468 da CLT, ele trata especificamente da proibição de alteração do contrato de trabalho. Nós já conversamos sobre esses 2 artigos quando nós falamos sobre acúmulo e desvio de função. O artigo 468 da CLT, ele informa que é vedado ao empregador alterar as cláusulas do contrato de trabalho sem mútuo consentimento das partes. Ou seja, em regra, se a parte, o funcionário, autorizar, a empresa pode fazer algumas alterações no contrato de trabalho. Caso contrário, caso não seja autorizado, não tenha sido de forma consensual, o empregador não pode alterar as características do contrato de trabalho. Pois bem, a grande questão aqui é que se você parar para analisar os 2 artigos, friamente você percebe que o 456, parágrafo único, ele abre margem e possibilidade para alteração do contrato de trabalho, ou seja, localidade, horário. Por outro lado, o 468 da CLT veda isso. Então, é certo que seja para o autor, seja para o réu, para o funcionário, para a empresa, isso fica um pouco duvidoso na cabeça de todos. E o juiz, ele vai avaliar o caso concreto e vai decidir qual desses artigos vai prevalecer. No meu caso, por exemplo, qual foi o parecer que eu deixei claro para essa empresa? Deixei claro o seguinte: primeiro, qual é o horário de trabalho que será realizado? De 10 da noite às 6 da manhã,
de 18 da noite às 6 ou outro horário. Por que isso? Será colocado essa informação no papel, será uma regra geral, será colocado numa folha e os funcionários eles vão assinar para informar que receberam essa informação, deixando claro nessa informação por escrito que isso é em caráter excepcional, em caráter temporário. Por quê? Porque isso aí futuramente na Justiça do Trabalho poderá ser visto com bons olhos pelo magistrado. Ele está percebendo ali que não foi uma simples alteração por pura vontade da empresa, foi uma necessidade excepcional. Pedi ainda para o dono dessa empresa que entrasse em contato com esse condomínio e que esse condomínio mandasse essa informação por escrito, através de e-mail. Até porque, mais uma vez, visualizando uma eventual ação trabalhista, a empresa ela coloca essa informação no judiciário. Tanto aquele memorando que a gente colocou, aquele informativo que eu já falei anteriormente, essa mensagem da empresa deixando claro que era em caráter temporário, só poderia ser realizada nesse horário. A partir daí, o que eu quero especificar é o seguinte: além do artigo 468, que protege o trabalhador, protege o contrato de trabalho dos desmandos de uma empresa de realizar alterações descabidas, seja de localidade, seja de horário, que nós sabemos que isso realmente ocorre. Várias vezes o funcionário ele trabalha em Copacabana e colocam ele para trabalhar em Nova Iguaçu ou vice-versa, totalmente longe do trabalho dele, da localidade em que ele iniciou a sua relação empregatícia. Isso é algo a ser combatido. Outras opções, outras possibilidades, quando o funcionário ele é trocado de uma agência, em um banco, quando ele é trocado de uma agência, quando ele é trocado de uma filial na mesma região metropolitana, não se considera local diverso. Aqui o legislador ele está protegendo a empresa especificamente quando nós falamos do Instituto do ius variandi. O que é o Instituto do ius variandi? É graças ao ius variandi que a empresa ela tem a possibilidade de alterar e de se organizar. Ela organiza a sua empresa, as suas filiais e os seus funcionários da melhor forma ao benefício dela. Até porque, como eu já disse anteriormente, é com base no ius variandi que nós encontramos o poder diretivo da empresa, ou melhor, o poder diretivo é a base do ius variandi. A empresa, ela arca, por mais que ela arque com os riscos do negócio, por mais que ela arque com os riscos da atividade, e por ela arcar com os riscos da atividade, ela tem esse ônus, mas em compensação ela tem o bônus, já que ela arca com esse risco, de administrar a sua empresa como ela quiser, certamente sem violar as cláusulas contratuais e sem violar a lei, né? Então, nessa situação específica, por mais que exista essas duas posições contrárias da legislação, eu particularmente entendo que, nesse caso, a empresa tem a possibilidade, por força do ius variandi e do seu poder diretivo, de determinar que determinados funcionários realizem uma atividade por um prazo temporário, excepcional, naquele horário. A partir daí, se aqueles funcionários não aceitaram trabalhar naquele horário determinado pela empresa, que foi o que aconteceu no caso concreto, o funcionário ele está praticando uma violação contratual.
ele está desrespeitando, descumprindo uma ordem direta da empresa. Nesse caso, eu aconselhei a, como eu falei, colocar por escrito a necessidade imperiosa da empresa de realização do trabalho naquele horário de forma temporária, pedir o e-mail da empresa explicando isso, e caso o funcionário não cumpra a determinação da empresa, que ele seja penalizado, que ele seja advertido por escrito. Se no dia seguinte ele não for para a empresa, naquele local de trabalho, que ele seja suspenso, porque indisciplina e subordinação são hipóteses de justa causa. Indisciplina e subordinação nós encontramos, meus amigos, na linha H do artigo 482 da CLT. Então, por isso que eu peço para as empresas, para elas formalizarem da melhor forma possível, evitando qualquer ilegalidade da legislação trabalhista, para demonstrar e deixar claro para o judiciário que ela buscou fazer da melhor forma possível, sem violar o contrato de trabalho. A partir do momento que o funcionário ele não quer ir trabalhar naquele horário, se ele não for, ele vai ser descontado. Se ele não for trabalhar naquele dia, ele vai ser descontado. Da mesma maneira, para aqueles funcionários que vão trabalhar naquele horário, de repente, caso eles trabalhem a partir de 10 horas ou ultrapassem de 10 às 5 da manhã, eles terão direito à percepção do adicional noturno. Entenderam, meus amigos? Eu quero que isso fique bem claro para vocês perceberem que, por mais que exista o artigo 456, que abre uma opção ao empregador, também tem o 468 que impõe algumas restrições. E o magistrado, o juiz, ele vai verificar todas essas nuances no caso concreto, através dos depoimentos pessoais, testemunhais, documentais. Por isso que eu pedi para deixar tudo bem documentado. É assim que você consegue fazer uma boa instrução, uma boa audiência, uma boa ação, para você conseguir alcançar os melhores resultados para os seus clientes. Tudo bem, meus amigos? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema. Caso vocês queiram outras informações, deixe aqui nos comentários. Um grande abraço e até a próxima!